Bom, iniciando o treinamento falando sobre tarefas, no decorrer do treinamento até este momento, a gente aprendeu a gerar tarefas através da proposta e do projeto, né? Aonde a gente cria um template, né, pelo tipo de projeto, e essas tarefas que a gente adiciona lá dentro, de acordo com a proposta sendo aprovada, a gente consegue disparar essas tarefas para os usuários responsáveis. Então, só para recapitular o item que eu estou falando, é comercial, projeto, tipo de projeto. Então, a gente aqui na segunda aula tratamos do cadastro do tipo de projeto, né? Expliquei para vocês para que serve, aonde é utilizado e como é utilizado os tipos de projeto. E a gente tem a configuração do tipo de projeto, né? Que fica aqui dentro da aba de estrutura, aonde a gente define as fases e define as tarefas. Então, a partir do momento que vocês elaboram um tipo de projeto e dentro dessa elaboração vocês definem uma estrutura que é composta por fases e tarefas, quando você utiliza esse recurso para gerar uma proposta, as tarefas que você selecionou na proposta, elas vão ser disparadas para os usuários, caso esses usuários que você, essas tarefas que você mencionou, ela tenha um usuário agendado, né? Então, aqui eu estou dizendo para o sistema que toda vez que a tarefa do tipo de projeto interiores, da fase identificação e solução de interfaces, do serviço levantamento de dados for utilizado, quem vai executar é o usuário super, tá? Porque eu defini aqui no cadastro. Ou eu simplesmente poderia ter cadastrado somente a tarefa sem ter vinculado nenhum usuário aqui dentro. Tá? Então, o sistema nessa parte ele é flexível, ele permite você adicionar um usuário ou deixar em branco. Se eu adiciono, eu sei que no momento que essa minha proposta for aprovada, todas essas tarefas que estão selecionadas na proposta que tem um usuário já agendado, ele automaticamente já vai receber essa tarefa. Aqueles que não têm nada, eu vou ter que fazer um outro passo, que é, depois de as tarefas serem armazenadas em um local, eu vou ter que ir lá e informar para cada tarefa quem vai ser o usuário responsável. Então dá para trabalhar das duas formas, tá? Só lembrando que a primeira é um pouquinho mais rápido, que ela já dispara, a segunda eu tenho que fazer um processo a mais para poder ela disparar. Tá? E essas tarefas, elas também podem, nesse caso do tipo de projeto, além de você ter cadastrado as tarefas, você pode falar quais são as tarefas sucessoras. Então, nesse caso aqui, quando as tarefas elas são enviadas a partir de um tipo de projeto, muitas vezes nem todos os usuários vão receber a tarefa de imediato, né? Essa tarefa só vai chegar para eles a partir do momento que a tarefa antecessora for concluída. Ou seja, quando o usuário responsável pelo levantamento de dados concluir a tarefa dele, o próximo usuário automaticamente vai receber a tarefa de estudo de alternativas de sistema construtivo e tecnológico. Tá? Então, essa regra ela só vai funcionar se no momento que eu estiver criando a minha estrutura, eu definir que a tarefa principal tem uma tarefa sucessora. Caso eu cadastre um tipo de projeto com tarefas e eu não mencione que uma é sucessora da outra, quando a proposta for aprovada, o sistema vai enviar todas as tarefas para os usuários responsáveis de uma vez só. Tá? Não vai ter essa questão de esperar a primeira ser concluída para disparar a segunda. Tá? Então, a gente aprendeu isso na aula 2, como elaborar essa estrutura, como criar as fases e as tarefas, como fazer os vínculos. Agora a gente vai aprender como criar tarefas avulsas e como concluir, como consultar, tá? Então aqui mais para vocês relembrarem da onde estão vindo algumas tarefas.
Ou seja, então a gente pode trabalhar com tarefas a partir do tipo de projeto, a gente pode trabalhar com tarefas a partir do módulo projetos, templates de tarefa. Esse template de tarefa nada mais é que uma estrutura que você monta para o seu escritório, informando quais são os tipos de tarefa que você quer ter e dentro desses tipos de tarefa, quais são as tarefas que você quer executar em um determinado momento. Então aqui você clica no botão incluir, dá o nome que você achar conveniente para trabalhar. Exemplo, vou criar tarefas administrativas. Então, eu poderia colocar aqui, administrativas. Eu sei que são tarefas administrativas. E quais são essas tarefas? Eu venho aqui no segundo incluir e vou adicionar. Qual que é o tipo? É específico, é essencial ou opcional? Essas opções de tipo, ela tem uma influência em alguma tela, tá? Qual é essa tela? Proposta. Então, se você for cadastrar um tipo de projeto e em vez de escrever a tarefa, você quer buscar do template de tarefas que você tem, se você selecionar alguma tarefa que ela é específica ou essencial, você está dizendo para o sistema que essas tarefas são obrigatórias. Então, toda vez que você selecionar isso na proposta, ela tem que estar lá marcada que vai ser executada. A opção opcional é você vai escolher se quer ou não executar aquela tarefa naquele momento da criação da proposta, tá? Então é esse tipo aqui, ele obriga ou ele deixa como opcional a tarefa que você está cadastrando para elaboração da proposta, tá? Para envio, para ser executada, o tipo não interfere em nada. Esse tipo ele só vai interferir quando você for criar uma proposta, tá? Porque na hora que você elabora a proposta, ela vai trazer a estrutura, a fase, as tarefas, as fases, as tarefas. Então, naquela estrutura, se você escolheu alguma tarefa que ela é específica ou essencial, você não tem a possibilidade de falar assim, ó, eu vou trabalhar com essa fase, mas essa tarefa específica eu não quero executar. Não, se ela está com um tipo específico ou essencial, não tem como desmarcar. Agora, se você deixar como opcional, aí você pode falar assim, eu não quero executar essa tarefa para essa proposta, tá? A gente não está trabalhando com proposta hoje, mas é para ficar bem claro para vocês que quando vocês montarem essa estrutura, isso pode interferir para vocês lá na proposta. Então, é importante definir aqui se essa tarefa ela é importante ser executada para qualquer tipo de projeto que eu for fazer ou não. Quero deixar ela como uma opção para eu escolher se eu quero ou não executar. Então aqui é bem simples, você clicou no incluir, digitou aqui o nome da estrutura da sua tarefa, aí clicou no incluir aqui, escolheu a opção, o código você que define, e aí você vai descrever. Aqui eu posso detalhar essa tarefa. E aqui eu posso informar algum tipo de sustentabilidade que essa tarefa pode agregar para aquela execução, tá?
preencher os campos, dou um gravar, adicionei aqui, clico no incluir de novo, cadastro a segunda. E aí eu faço o mesmo processo e vou gravando. Então, dessa forma eu crio a minha estrutura, definido um OK. E aí quando eu precisar executar uma tarefa, eu já tenho ela montada. Então, olha como que eu consigo utilizar este recurso de template. Eu consigo utilizar ele dentro do tipo de projeto. Ó, vem aqui no localizar, vou pegar aqui um de exemplo. Edito, estrutura. Aí vamos dizer que eu quero acrescentar uma fase, uma tarefa dentro do estudo preliminar. Ó. Clico com o botão direito, incluir. Em vez de eu digitar, eu clico no raio, seleciono aqui a estrutura e clico duas vezes. Ó. Pronto, ele preencheu para mim. Tá? Então é um recurso que você tem. E como eu falei que isso aqui é opcional, ó, na hora que eu gerar uma proposta com essas tarefas, o sistema vai me permitir escolher ou não se eu quero que essa tarefa seja executada para aquela proposta. Se aqui fosse específico, essencial, aí eu não teria essa opção. Ela já viria marcada como tarefa obrigatória a executar, tá? Então, por isso que a gente tem que, na hora de criar a tarefa, pensar também se a gente vai usar esse recurso para a proposta, se não vai nos atrapalhar lá na frente depois. E a outra opção é vir aqui no módulo projetos, clicar na opção tarefas e eu mesmo cadastrar uma tarefa. Nesse caso, as tarefas eu estou cadastrando avulso. Então eu clico aqui no incluir, seleciono o usuário vai receber a tarefa, tá? Aqui é quem está criando a tarefa, aqui quem vai receber. Então, se vocês observar, você pode criar uma tarefa para você mesmo ou pode criar a tarefa para outro usuário. Seleciono, aí a mesma coisa, posso digitar aqui a tarefa com detalhamento ou eu posso vir aqui no template e ele já preenche as informações para mim. Eu não posso colocar mais de uma tarefa aqui dentro, tá? Então é uma tarefa por vez, é uma descrição por vez que eu vou adicionar. Informa a data de início e de término, qual que é a duração, de horário de início e término, qual é a prioridade dessa tarefa, normal, média e alta, e se essa tarefa é uma tarefa de reunião ou é uma tarefa pessoal. Poderia ser um comunicado que o funcionário estaria passando para o coordenador. Então, eu posso colocar aqui que é uma coisa pessoal. O status, que é importante já ter cadastrado. Venho aqui e informo. Um exemplo. No meu caso, se eu estou criando uma tarefa para uma outra pessoa, eu posso criar essa sigla de programada que é foi gerado, está programado, mas ainda não está em execução. Então eu coloco aqui o status que vai iniciar a tarefa e quando o usuário responsável para executar começar a trabalhar na tarefa, ele automaticamente vai lá, automaticamente não, ele vai lá e muda o status para andamento. E quando ele finalizar a tarefa, ele muda para finalizado. Posso informar algum tipo de observação aqui dentro. E aí, nesse caso, eu tenho duas opções. Falar que essa tarefa é uma tarefa administrativa, ou seja, não tem vínculo nenhum com o projeto. Então, do jeito que está aqui, é só clicar no OK. Ou falar que essa tarefa está vinculada a um cliente, a um projeto, a uma fase, a uma proposta, a um pedido de compra, de orçamento. Então, eu posso vincular aqui todos esses campos, tá? E aí, fazendo isso, eu clico no botão OK. Ele pergunta se essa tarefa eu quero distribuir para mais usuários. Se eu falar que sim,
ele vai me abrir a tela com todos os usuários cadastrados e eu vou jogar os usuários que eu quero que receba também essa tarefa para o lado direito. Então, assim, as tarefas, elas vão... Se eu tenho 10 funcionários, eu posso enviar uma única tarefa para esses 10 funcionários. Todos vão receber a mesma coisa, mas a conclusão é individual. Cada um vai finalizar a sua. Tá? Então, se o super finalizar dele, a do Ferreira continua pendente enquanto ele não finalizar. Tá? Os dados são os mesmos, as informações são as mesmas, mas o controle é individual. Se eu não quero enviar nada, não mexo aqui, dou um OK. E vocês vão observar que aqui neste campo, ele vai aumentar de 1 para 2. Ó. Ó. Então agora, em vez de eu ter uma tarefa, eu tenho 2 tarefas em aberto. Pronto. Qual que seria a rotina do dia a dia dos usuários? É chegar no escritório, se logar no sistema, verificar se as tarefas que ele tem pendente, clica aqui dentro e ele vai ver a listagem de tarefas aqui para ser executado. Aquelas que estão em vermelho, significa que já está atrasado, ele ainda não concluiu, tá? Aí aqui tem os status, aqui tem a fase, o projeto, o que ele precisa executar. Então, exemplo, ele vai dar início a uma tarefa, qual que é o procedimento que ele tem que fazer? Ele chega aqui e clica 2 vezes. Observa que o status está programado. Quando eu clico 2 vezes, ele automaticamente muda para o status de andamento. Aí eu vou aqui, fecho e vou executar essa tarefa. Ou num arquivo, no trabalho, vou fazer o que a tarefa está me solicitando. Ao finalizar, ao concluir essa tarefa, eu vou voltar lá no To-Do List, vou clicar 2 vezes e venho aqui e clico mais 2 vezes. Ó. Pronto. Ele falou que a tarefa ela foi concluída, pergunta se eu quero criar uma nova tarefa. Se eu falar que não, ele encerra, pega aquela tarefa que estava aqui e joga para cá. Se essa tarefa que eu concluí, ela estivesse vinculada a outra tarefa, ao concluir essa tarefa seria enviada para o usuário responsável que eu configurei. Se fosse para mim mesmo, apareceria outra tarefa aqui dentro. Então, aqui a gente tem as tarefas em aberto. Aqui são as tarefas concluídas. Ah, concluí errado. Posso clicar 2 vezes e ela volta para o em aberto. Aí eu vou lá e retomo de novo aqueles processos. Ah, mudei. Dou 2 cliques e ele vai concluindo. Se por algum motivo a tarefa ela foi cancelada, encerrou, por algum motivo não foi mais executada, você vai vir aqui nessa aba chamada de consulta de agenda, ó, vai verificar aqui qual é a tarefa. Vem aqui, olho qual é a tarefa, no caso essa aqui, dia 24. Clico aqui na opção de status, aí eu tenho que ter um status aqui de cancelado, eu não tenho. Aí o que eu faço? Vou lá na tela de projetos, status de tarefa. No momento eu só tenho essas 3, aí eu vou clicar aqui no incluir e vou colocar uma outra tarefa, cancelada. Aí eu tenho que associar a um tipo de status. A cancelada não é programada, nem é andamento, ela é finalizada, ela vai finalizar a tarefa também. Então eu venho aqui, marco, dou um OK, pronto, tá? Agora programada e andamento, por que que tem? Ela serve para deixar, mesmo usando o programado em andamento, ela deixa a tarefa em aberto, ela não finaliza. Então, no caso do cancelado, é porque eu estou finalizando. Eu não concluí, mas estou finalizando. Então, por esse motivo, eu coloquei a opção finalizada, que o sistema automaticamente encerra a tarefa do projeto ou do escritório.
Então, se eu voltar aqui no To-Do List, vir na opção de agenda, editar o filtro. Ó, vem aqui, mudo o status, coloca aqui cancelado. Deseja finalizar a tarefa? Sim. Deseja criar uma nova? Não. Então a tarefa agora foi cancelada. Concluí a tarefa. E eu só tenho uma programada. Tá? Então, eu quero visualizar toda ela. Então, clico seleciono e clico no editar. Ele abre aqui a tarefa. E aqui eu posso visualizar todos os dados. Ó. Quero mudar de novo, ó, andamento, dou um OK. E ele volta aqui para em aberto. Tá? Então, esse basicamente é isso. É o processo de gerar tarefas é esse. Você cria um template. Esse template você pode montar um tipo de projeto para poder usar nas propostas, e das propostas ele gera as tarefas para ser executado. Desse template você pode gerar tarefas avulsas. Essas tarefas podem estar relacionadas a projeto ou não. Para se executar a tarefa, venho no To-Do List, clico 2 vezes. Se a tarefa está programada, clico 2 vezes. Ele muda para andamento. Fecho. Quando eu finalizar, venho aqui de novo, clico mais 2 vezes e ele conclui. E vem para a aba de concluído. Se tiver uma tarefa associada, que é a tarefa sucessora, ele vai disparar para você ou para o responsável que você definiu. Tá? Não dá, as tarefas sucessoras não dá para disparar para 2 pessoas ao mesmo tempo. Como a gente cria tarefa avulsa e a gente escolhe quantas pessoas a gente quer enviar. Nesse caso, das tarefas que são enviadas de forma automática, que é a partir da proposta, não é possível fazer desse jeito. Então, ele vai enviar para uma pessoa só que você mencionou lá no cadastro, ou depois você veio aqui e adicionou, né? Porque lembra que quando você cadastra o tipo de projeto, ele pergunta se você quer vincular um usuário ou não. Se você falou que não quer vincular o usuário, qual seria o próximo passo que você teria que executar? É vir aqui, ó, apagar o nome do seu usuário, dando um delete, fazendo um filtro dentro do período que você mencionou as tarefas, e para ficar mais fácil, informar qual que é o cliente, o projeto e a fase para ficar mais fácil de vocês procurarem. Quando você executar o filtro, ele vai trazer aqui todas as tarefas, e essas tarefas ele iria trazer aqui no campo agendado em branco. Ficaria mais ou menos assim, ó. Viria assim, ó, tá vendo? Esse campo aqui em branco, ó. E aí você conseguiria identificar, ó, esses que estão em branco são as tarefas que eu preciso adicionar ao usuário. Então você selecionaria, clicaria no botão editar, vem aqui, informa o usuário e dá um OK. E aí o usuário responsável irá receber essa tarefa. Então, esse é dessa forma, quando você trabalhar com tarefas que você não informou quem é o responsável por ela. No momento que o projeto inicia o serviço, você vem aqui no gestor rápido de tarefas, na aba de consulta de agenda, faz um filtro selecionando o cliente, o projeto, não menciona nenhum usuário, coloca um período aqui e executa para ele trazer tudo para você. Aí, como você informou o cliente o projeto, basicamente ele só vai trazer aquelas tarefas, fica mais fácil vocês organizarem as informações. Então, todos esses campos aqui, ó, são formas de você buscar uma tarefa já existente. E aqui são as situações, prioridade, a forma que você quer que ordene.
Tá? Então, são campos para fazer filtro e trazer um resultado na tela para que você possa imprimir. Você pode incluir uma nova por aqui, ó. Você pode editar, excluir ou só mudar o status. E aqui a gente tem uma outra aba chamada de agenda. Essa agenda, o que ele vai fazer? Ele vai trazer aqui dentro de um período que você mencionou. Geralmente ele está configurado para trazer 7 dias úteis, tá? Para não ficar tão grande a lista de tarefas na sua tela. Só que isso você muda. Se você quiser colocar 20, 30, 40, você que vai colocando a quantidade de dias que você quiser e ele vai trazendo dessa forma aqui, ó, em colunas, as tarefas que você tem que executar por dia. Só um minutinho que eu estou pensando. Voltar lá que coloquei um período muito grande de erro. Coloquei aqui, ó, vou executar, agendar, e ele vai trazendo em colunas para você. Caso eu vou deixar em branco, quero trazer de várias. Ele vai mostrando para mim aqui quem são os usuários responsáveis por a tarefa e quando é que ele tem que executar. Então, dessa forma, ele traz em forma de coluna. Aqui ele traz em forma de linha. Tá? Então, você tem a consulta, que é em forma de linha, e a agenda, que é em forma de coluna. E vai trazer o resultado baseado no filtro que você realizar dentro desses campos aqui. Ó. Então, esse é um modelo de tarefa. E, além disso, você tem também relatório, que é dentro do módulo de consulta de projeto, onde você clica aqui na opção de tarefas, executa, e ele vai te trazer, baseado na tarefa, no projeto que você escolheu, ele vai trazer quantas tarefas tem, quem são os usuários responsáveis, o que eu preciso fazer, quando eu tenho que iniciar, quando eu vou finalizar e em que situação se encontra essa tarefa, com a sua prioridade. Então, nesse caso aqui, ele está falando que essa primeira tarefa do estudo de viabilidade já foi finalizada, essa segunda também, a terceira está em andamento e ela está atrasada, por isso que ela colocou a data de término aqui em vermelho, porque ele está dizendo que era para me ter concluído no dia 24/1 e até agora ela está pendente. Então você também consegue saber se passou do prazo que você tinha definido ou não. Lógico que na hora que você bater o olho na coluna término, você já vai ver, mas com o vermelho ele consegue te facilita a visualização. Tá? Então você pode também fazer esse tipo de consulta aqui. Então esse é o recurso de tarefas, ok? Bom, mudando um pouco de assunto, saindo a parte de tarefas, a gente vai falar sobre a ordem de serviço. Como que funciona a ordem de serviço? Lembrando que ela pode ser alimentada através de uma proposta ou através de um projeto. Então, quando você cria uma proposta, né, que você informa quais são os profissionais que vão trabalhar em cada fase, quantas horas cada um vai gastar, ali você já está montando uma ordem de serviço, que é um planejamento de horas. Quando essa proposta ela se transforma em projeto, automaticamente o sistema pega aquela estrutura de fases com as horas e traz para dentro do projeto. Então, ela vai ficar assim, ó. Vai trazendo as fases, período de início e término, com a quantidade de horas a ser executado. Tá? Então, voltando,
aqui, ó, ordem de serviço para apropriação de horas. Clico aqui no botãozinho de editar e ele traz aqui para mim as fases que ele encontrou baseado no tipo de projeto que você selecionou ou pela proposta que você gerou. Então, para que serve a nossa ordem de serviço? Para fazer o acompanhamento de quando eu tenho que iniciar uma fase, quando eu tenho que terminar e quantas horas eu pretendo gastar. É flexível, eu posso alterar aqui. Vocês vão observar que quando vocês gerarem ordem de serviço, pode acontecer de alguns vir com data e outros não. Isso representa que aquelas descrições que não aparecem data não tem tarefas lançadas, tá? Que é a duração. Não tem a duração, então o sistema não sabe quantos dias vai demorar para executar um estudo preliminar a partir da conclusão da proposta. Né? Ele verifica quando você encerra a proposta e ele vai lá e fala assim, ó, a proposta encerrou hoje, a gente tem 10 tarefas, cada tarefa tem um dia, então a gente vai começar a trabalhar no dia 6 e finalizar no dia 16. Porque ele vai verificar a quantidade de dias dentro de cada tarefa para poder montar a data de início e de término. Se tiver em branco, você vai vir aqui no editar, vai informar a data de início e término. E pode também informar o status desta tarefa, dessa fase. Tá? Se a fase está em andamento, cancelada, aprovada, é tudo manualmente. Então você tem que criar uma rotina de tanto e tanto tempo entrar na tela ordem de serviço e fazendo as alterações que forem necessárias para informar em que situação essa fase se encontra. Pode liberar esse tipo de acesso para os usuários estarem acompanhando também, ou podem gerar relatórios para colar em quadro. Tá? Mas quem alimenta esses campos são o próprio usuário que vai estar administrando essa opção. Então, aonde eu cadastro esse status aqui, ó? Eu venho aqui no módulo projeto, status de fase. Observa que lá só tem essas três. Ó. Então, eu posso vir aqui incluir e colocar que esse status ele é concluído. Aqui eu posso dar uma cor para esse status. Todo status azul representa o concluído. Dou um OK. Então eu tenho andamento, parado, aguardando aprovação e concluído. Posso colocar aqui também um cancelar. Volto aqui no aí eu tenho dois caminhos para trabalhar com a ordem de serviço, tá? É pelo projeto, como eu expliquei para vocês, ó. Clico aqui, ele vai abrir para mim. Ou eu posso vir aqui pelo módulo projetos, ordem de serviço. Aí eu venho aqui no localizar, seleciono o projeto que eu quero. E ele traz a ordem de serviço para mim, tá? Ok, então montei a minha ordem de serviço. Essa aqui é a original, nunca teve alteração. Preciso corrigir dados. Se você quiser manter um histórico da primeira, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no criar original, colocar um nome, no caso eu vou colocar original só para ficar fácil de encontrar. Você dá um OK. Copiou uma ordem de serviço com sucesso. Então aqui eu tenho como ver a original e a atual. Neste momento eu estou vendo a atual. Se eu quiser ver a original, eu clico aqui, ó, visualizar a original, ele trouxe. A original ele não deixa eu fazer mais nenhum tipo de alteração. Então eu só posso mexer agora na atual. Na atual eu posso vir aqui, editar, falar que eu vou gastar 50 horas, que a data de início é dia 23 e a data de término é dia 25. E o status dela está em andamento.
Posso falar que aqui não é mais 100 horas, mas agora é 120. Ela vai iniciar no dia 25 e terminar no dia 31. E o status dela está parada. E dou um alterar. Bom, fiz uma modificação no que era original, agora mudei o atual. Para me poder visualizar esses dois dados juntos, eu venho aqui, ó, original versus atual. Ele vai me gerar um relatório, um gráfico, me mostrando essa alteração. Então, o verde representa o atual e o laranja representa o original. Então, o original ele partiu daqui até aqui, só que aí foi feita uma alteração, ele iniciou no dia 25 até o dia 31. Tá? Você pode ver por semana, por mês ou por ano, por trimestral, desculpa. Eu não posso criar vários originais, eu só posso criar um só. Então, no máximo aqui eu só trabalho com duas ordens de serviço, o original e o atual, só, ok? Aqui eu posso ver se existe tarefas. Ó, ele vai me mostrar as tarefas, se tem. E quantas horas já foi executado. Posso gerar algum relatório de ordem, de fase de planejamento. Aqui são as fases e tarefas. Esse CPM foi uma tentativa de criar uma estrutura, não sei exatamente se é, mas lembra um pouquinho o Project, tá? De trabalhar com, agora esqueci o nome, mas é uma forma de você linkar as fases uma com a outra e mostrando a situação dela como está sendo executada. Não foi possível concluir esse modelo aqui, mas tá tendo uma alteração na ferramenta. Então, até o final do ano, a gente vai ter um novo layout de naves e esse modelo do CPM ele vai estar embutido também lá dentro. Então, futuramente vocês vão conseguir estar utilizando esse item também. Não sei a data ainda, porque é um processo um pouco demorado, mas a previsão é que até o final do ano vocês tenham essa nova ferramenta para poder trabalhar também, tá? Então aqui não tem aqui, mas não está nem funcionando, então nem vou passar por essa parte. Bom, voltando aqui na ordem de serviço, então aqui a gente faz o planejamento por fase, informando a data de início e término e quantas horas a gente precisa gastar e em que situação se encontra. Então, vocês observaram que isso tudo é manual. Aí aqui vocês podem visualizar que tem a opção de executado. Isso é preenchido automático? Não, tá? É preenchimento manual também. Eu posso vir aqui depois e falar que essas horas já foram concluídas 100%. Coloco aqui no campo, dou um OK e ele preenche o campo para mim. Tá? Então, tudo aqui é manual, nada automático. E é planejamento de fase. Mais do lado aqui, ó, do canto direito, a gente tem um campo chamado de horas alocadas. Quando você clica nesse campo, ele abre aqui três linhas. Uma representando o usuário, outra função e a outra horas. O que o sistema quer com isso? Quer dizer para vocês, qual a finalidade? Você pode fazer planejamento por usuário, né? Então agora a gente fez por fase, agora você pode fazer por usuário. E como funciona? Esse recurso ele te ajuda da seguinte forma: quando você tem uma demanda muito grande, estou dando um exemplo, né? Uma demanda muito grande de projeto, e você tem uma equipe também grande,
Você pode fazer o planejamento como? O projeto chegou, você cadastrou, informou a quantidade de horas que pretende gastar, e aí você vai adicionar quais são os usuários que você pretende utilizar. E aí, nesse momento você vai saber se você pode ou não contar com aquele usuário para executar essas horas. Por quê? Porque cada usuário tem uma carga horária. Então tem que ver se essa carga horária dele não está sendo alocada para outro projeto. Por isso que é importante, quando vocês cadastram um usuário, informar quantas horas o usuário trabalha por dia. Foi o nosso primeiro treinamento que eu falei. Informa a quantidade de horas que o usuário trabalha por dia, já descontando o horário de almoço. Ao fazer esta configuração, você vai vir aqui, selecionar a fase, clicar no botão incluir e vai escolher o usuário que você vai adicionar. Escolher o usuário, o que o sistema vai fazer aqui? Ele vai verificar se esse usuário Ferreira, entre o dia 23 e o dia 25, que são 3 dias úteis que equivalem a 24 horas de trabalho, ele está sendo alocado para algum projeto. Então, se o Ferreira, entre o dia 23 e o dia 25, tivesse alocado em algum projeto, o sistema ia mostrar para mim aqui a quantidade de horas que está sendo utilizada dele. No nosso caso, não apareceu nada. Por quê? Será que realmente esse Ferreira tem horas, não está trabalhando em nenhum outro projeto, ou é por causa de configuração que não foi feita de forma correta? Então, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é no cadastro de utilitários, configurações do usuário do sistema, clico 2 vezes, vou em configurações e verifico se ele tem carga horária de trabalho. Ó. Então ele tem. Então trabalha por dia 8 horas. Então realmente ele não tem nenhuma hora vinculada para ele naquele momento. Vou voltar aqui de novo no obras, desculpa, projeto, ordem de serviço. Então, vou selecionar aqui o usuário, Ferreira. Vou colocar aqui que ele vai trabalhar... Ele pode trabalhar 24 horas, certo? Ele não tem nenhum tipo de hora aqui. E a quantidade de horas que o sistema está pedindo é de 50. Então, eu não posso colocar 50 horas para ele, porque a carga horária dele não suporta isso. Para somente do dia 23 ao dia 25. Então, aí o que eu tenho que fazer? Realmente eu só preciso do Ferreira para executar isso, então eu vou ter que aumentar o prazo de entrega. Mesmo que o Ferreira fizesse hora extra, não seria o suficiente para poder concluir. Então eu aumento o período para poder ter mais dias de trabalho e assim eu conseguir colocar a quantidade de horas suficiente para o Ferreira executar, ou eu coloco somente a quantidade de horas para ele e adiciono um outro usuário que vai complementar com essas horas. Então, se vocês observar aqui, ele mudou de cor. Para esse resultado aqui, a gente vai ter 3 cores. O verde, o amarelo e o vermelho. O verde, enquanto você estiver adicionando hora e ele ficar verde, significa que você tem horas o suficiente aí para trabalhar. Não precisa se preocupar tanto. Ficou amarelo, é uma forma de atenção. Ele ainda tem horas disponíveis, mas pode ser que não seja o suficiente que você precisa. Ficou vermelho, significa que você usou o total de horas dele disponível ou você ultrapassou a quantidade de horas dele de trabalho. E aqui eu consigo visualizar, ó, eu usei 100% das horas dele. Como ele são 24 horas dentro desse período e ele não tem nada alocado neste momento, eu posso usar ele para trabalhar 24 horas para esse projeto. Dou incluir. Ele pergunta se eu quero enviar uma notificação para esse usuário, falo que sim. Venho aqui de novo, incluir, e vou colocar outro usuário. Ó, coloquei o super, vou colocar aqui que ele vai trabalhar também 24 horas, e aí deu 100. Aí nesse caso eu teria que ter um terceiro aqui para colocar mais 2 horas para poder completar aquelas 50 horas que eu defini. Nesse caso eu não tenho, teria que vir aqui fazer o quê?
aumentar o período aqui, ó. Aumentei. Agora eu vou editar. Ó, aqui de 100 passou para 75, então eu poderia falar aqui que ele vai trabalhar 25 horas, ó, ainda não atingiu, mas aí eu distribuo 25 horas para um. Fiz errado. É 25 horas e eu tenho que substituir, não adicionar. E aqui mais editar, substituir 25 horas. Bom, cadastrei aqui o usuário. Aí eu vou vir aqui no estudo preliminar e vou fazer a mesma coisa com os usuários, ó, incluir. Aí eu venho aqui, seleciono Ferreira e coloco a quantidade de horas. Então aqui eu posso colocar no máximo 40 horas. Eu utilizo o período dele total. A mesma coisa, venho aqui, seleciono Super, mais 40 horas, incluir. Aí não deu a 120, deu as 80. Se eu quiser aumentar aqui, ou eu teria um terceiro, ou eu tenho que aumentar o período. Aqui eu posso colocar um exemplo, vai começar a partir do dia 25 e vai terminar dia, sei lá, dia 15. Então alterar. Se eu refletir essa alteração para as próximas fases, eu não tenho outras fases, então não quero refletir. Alterei. Aí eu vou vir aqui editar. Ó. Vou substituir, vou falar agora que eu quero que ele trabalhe 60. Adicionar. E aí eu venho aqui de novo editar. Falo que esse também vai trabalhar 60. Pronto. Distribuir as horas. Fiz o meu planejamento para os dois. E aí, nesse momento, então é neste momento que eu estou adicionando aqui o usuário, que eu consigo enxergar se eu posso contar com esse usuário ou não, se ele está alocado em outros projetos ou não. Então, dessa forma, você não vai perder tempo escolhendo, olha, eu vou usar o Ferreira, depois você vai saber que Ferreira não tem disponibilidade, tem que procurar uma outra pessoa. Então, esse planejamento, ele te ajuda nessa visão. Você se organizar e saber quem são os seus usuários que estão disponíveis naquele dia para poder trabalhar naquele projeto. Tá? Quanto mais detalhe você fizer, mais relatórios você vai obter. Ok? Dou um OK, ele pergunta se eu quero atualizar a ordem de serviço. Sim, porque eu fiz a alteração, então eu quero fazer a atualização dela. Pronto, finalizei. Então, a ordem de serviço, ele permite você planejar por fase. Se você quer só saber por fase, ok. Mas se você quiser fazer um planejamento por usuário para saber quem são as pessoas que podem trabalhar nesse projeto, você pode fazer pelas horas alocadas. Dou um sair. Aí no módulo projeto, consulta de projeto, você pode vir aqui no modo de apresentação e acompanhar o que você planejou com o que você realmente executou. Tá? Então aqui, ó, esse projeto... Esse aqui mesmo. Dia 15, 170 horas. A gente planejou 170 e gastamos só 5. Quero ver detalhado, acompanhamento analítico. Aí eu venho aqui e visualizo. 50 horas, mais 120 planejadas por fase. E dessas fases, somente 2 horas do estudo preliminar foi executado, que foi 1,66%. Aqui, ele está trazendo apropriado só para projeto. Não teve planejamento. Não dá para planejar horas só para projeto. E
eu venho aqui, mas eu posso apropriar só para projeto. Geralmente essa apropriação ela acontece quando é feita de forma manual, que a pessoa esquece de informar qual que é o cliente, qual que é a fase do projeto que ele está trabalhando. Aí ele esquece e coloca lá só cliente e projeto e o sistema entende que não tem fase. Por não ter planejamento, ele já falou que você executou 100%. Tá? Então aqui você tem essa visão aqui dentro referente ao planejamento, tá? Isso aqui é o que realmente já aconteceu. O que a gente viu agora é o que você pretende executar com aquele usuário. Aí você também tem essa parte do replanejar, ó. Aí você escolhe aqui o período que você quer. Então, ok. Aí ele mostra para você aqui, ó, por projeto e por usuário. Por projeto, no dia 7, não teria planejamento, porém foi executado. No dia 21 ao dia 27, tem planejamento de 7 horas e 30 minutos, só que não foi executado nada. No planejamento do dia 28 ao dia 3, foi planejado 30 e foi executado somente 1 hora. Então aqui você tem um planejamento por projeto. Se você vir aqui por usuário, aí ele vai te mostrar por usuário. Então aqui o usuário Ferreira, ele tá no projeto Webinar Turma 31, do estudo de viabilidade do estudo preliminar, e o Ferreira não teria que ter trabalhado no dia 7 ao dia 13, mas ele trabalhou 2h18. Já no dia 21 ao 27 tinha que fazer 3 horas e 45 minutos de trabalho, mas não fez nada. Então você consegue enxergar aqui, ó, o planejamento por funcionário, o que realmente ele tinha que ter feito baseado naquilo que você planejou. Um outro relatório também bem interessante para até para a própria equipe é quando você faz o planejamento de horas, o sistema ele calcula, né, baseado no período, quantas horas o usuário deveria executar por dia para que ele pudesse concluir aquele projeto, aquela fase dentro do período que você definiu. Então tem um relatório aqui no módulo de consulta que ele te dá essa informação, ó, consulta alocação de equipe. Aqui você escolhe o projeto, usuário, status, o período e executa. Aqui ele vai te dar falando assim, ó, o usuário Ferreira, ele tem que trabalhar no projeto Webinar Turma 31, e aí ele tem que, para ele concluir o estudo de viabilidade está zerado, mas o estudo de preliminar, ele teria que, vamos ordenar por data aqui, ó. Ele teria que executar no dia 28, 3h45, no dia 29, 30, 31, ó, ele vai mostrando para você o que você tem que fazer de horas dentro daquele dia para que você possa atingir o planejamento feito, tá? Então é 3 horas e 45 minutos que eu tenho que executar. Se vai ser de manhã, à tarde ou à noite, eu não sei. Mas eu tenho que cumprir essas 3 horas e 45 minutos de trabalho para esse projeto e para essa fase. Então isso você pode disponibilizar também para os usuários poderem saber quantas horas ele pode trabalhar naquele projeto para que ele possa ter uma noção e se controlar de forma melhor. Eu posso apresentar isso por dia, por mês ou por semana. Semana aqui e um mês aqui. Bom, e aí essa configuração para o sistema saber até quantos por cento eu tenho que trabalhar, eu tenho que planejar para o usuário para ficar verde, até quantos por cento para ficar amarelo, até quantos por cento para ficar vermelho. Você vai vir aqui em utilitários, configurações empresa principal, configurações gerais. Ó. Então aqui que eu defino
Aqui no meu sistema está definido, isso não é regra, tá? É só um exemplo, que até 11% das horas utilizadas daquele usuário, tá? Isso é padrão, eu não estou definindo aqui por usuário, é geral, mas na hora que eu for fazer o planejamento do usuário, até 11% utilizado das horas dele continua verde. Então significa que eu ainda tenho N% de utilizar a hora daquele usuário para outros projetos. A partir do momento que eu utilizei de 12 a 56% das horas de trabalho dele, isso é acumulativo, tá? Desde que respeite, exemplo, se ele for trabalhar em dois projetos, em duas fases de projetos diferentes, dentro, não precisa ser exatamente nas mesmas datas, mas que algumas datas encalhem com a outra, o sistema vai verificar qual é a quantidade de horas para poder ele te mostrar. Então ele vai ficar amarelo falando assim, olha, usuário, você tem horas ainda disponível, mas toma cuidado que já está chegando no limite. O limite é baseado no percentual que você colocou. E se chegar a 58%, passar né, de 57%, ele fica com a cor vermelha, dizendo para você que para aquele período, caso entre outro projeto, você não pode mais contar com aquele usuário ou que você estourou a quantidade de horas que ele tinha disponível. Então, na hora que você estiver montando a ordem de serviço, ele vai te mostrar se você passou de 100%, se você não passou. Então, aqui você vem aqui e menciona. Eu quero colocar aqui 60%. E aqui eu quero colocar 90%, exemplo. Você pode alterar essas informações. Tá? Observa aqui que o sistema ele entende já sábado e domingo como o dia que não é útil. Se você quiser que o sistema contabilize sábado e domingo como dia útil para poder mostrar no cronograma, eu tenho que vir aqui e habilitar. A mesma coisa são os feriados. Então, você tem que vir aqui no módulo utilitários, configurações, feriado, e cadastrar todos os feriados que possam acontecer. Se nesse feriado, aquele feriado você quer que contabilize, você tem que marcar como dia útil lá, para ele poder entrar como dia útil no seu cronograma. Deixa eu ver mais se tem alguma coisa de ordem de serviço. Bom, aí a questão entra mais a parte dos relatórios, né? Os relatórios que você pode obter com esse planejamento que vocês fizeram. Então, aqui no módulo consulta, a gente viu consulta de alocação de equipe, que ele vai te mostrar a quantidade de horas que foram planejadas para ele executar. Você pode visualizar aqui também a consulta de apropriação automática e manual. Aí já não tem nada a ver com planejamento, mas sim com a quantidade que você inseriu no sistema de forma automática e manual. É uma certa forma de comparativo. Muitas vezes, se o escritório definiu que 90% das horas tem que ser automática e só 10% manual, o administrador ele consegue acompanhar isso por aqui, porque o sistema vai mostrar para você quanto que ele fez de automático e quanto que ele fez de manual. Então, um relatório, dependendo de qual controle você quer ter, consegue te ajudar bastante na visualização. Aqui no módulo projetos, relatórios, a gente tem, ainda falando sobre planejamento e horas, temos essa opção da ordem de serviço planejado versus realizado, aonde você vem aqui e escolhe o projeto, escolhe se você quer trabalhar com a ordem de serviço original ou atual e qual é a forma do valor que você quer mexer, utilizar, se é do usuário, primeiro apropriação ou função. Então vamos lá, como que funciona
essa opção aqui. Quando eu escolho a opção valor planejado usuário, eu estou pedindo para trazer o valor atual, o valor de agora, do momento, tá? Porque pode ser que esse usuário ele já é um usuário antigo e durante o percurso dele no sistema ele teve alterações de salário e você foi modificando conforme esse período. Então, quando você escolhe valor planejado usuário, ele não quer saber se esse usuário planejou há 10, se ele planejou há um ano atrás, 2 anos atrás, 3. Ele vai pegar aquele planejamento e trabalhar sempre com o valor atual, tá? Sempre atual. Agora, a segunda opção, ele vai pegar sempre a primeira apropriação que você fez. Então, se eu fiz a minha apropriação com o valor de R$ 10 e hoje eu estou com o valor de 20, mas a primeira apropriação que eu fiz desse projeto era 10, ele vai calcular a primeira apropriação com 10, tá? Já diferentemente do usuário aqui, não. Se eu apropriei com 10 e hoje eu estou com 20, mas se eu escolher o do usuário, ele vai calcular com 20 todas as horas que eu planejei, sempre com R$ 20, tá? Ou pela função. Aí você tem essas três opções aqui de escolher. Escolhendo, você pede para imprimir, o sistema processa os dados e ele vai trazer para você essa informação. Essa aqui não tem nada, deixa eu escolher outro. Aqui já tem. Então, o que ele faz? Ele mostra o meu planejamento. Então, para o estudo preliminar foram 50 horas, sendo 25 para o Ferreira e 25 para o Super, aonde essas 50 horas está me custando R$ 2.500 e até agora não foi realizado nada. No estudo preliminar, planejou 120 horas, que está me custando R$ 6.000, sendo que 60 foi para o Super, 60 para o Ferreira e a apropriação só para projeto não fiz nada. Porém, das 120 horas do estudo preliminar, 2 horas e 19 minutos foi apropriado para o Ferreira, só que ele não está me mostrando o valor aqui, ó. Então, o que eu tenho que verificar? Utilitários, configurações, usuário do sistema. Ó, aqui não tem valor. Então, exemplo, vou colocar valor de R$ 30. Dá um OK. OK. Vou gerar de novo o relatório. Projeto, relatório, ordem de serviço. Agora ele já me gerou um valor aqui, ó. Então eu realizei 2 horas e 19, faltam 57 e o saldo dessas horas ainda é R$ 1.800. Então você tem esse relatório para fazer esse acompanhamento também. Vamos ver outro relatório. Esse aqui também vocês podem estar utilizando, ó, horas trabalhadas por fase. Então, quando você escolhe aqui o cliente e o projeto, você também define o período e aqui ele vai te mostrar todas as fases que têm horas apropriadas para ela. Porém, aqui você tem uma observação. Para apresentar a apropriação só para projeto, não selecione fase. Então, vou mostrar duas situações. Uma marcando a fase, ó, imprimir. Então, ele trouxe só o estudo preliminar, que era a única que tinha disponível, falando que eu gastei 2 horas e 19 minutos, que custou R$ 69,50. A outra eu vou desmarcar o estudo preliminar, porque aqui diz se eu quiser que apareça mais informações que não esteja relacionado ao estudo preliminar, eu tenho que desmarcar as fases. Peço para imprimir e eu vou verificar. Ó. Aqui já aumentou, ó, 3 horas e 25 minutos
a R$ 30 deu R$ 102,50 e 6 minutos a R$ 100 deu R$ 10. E no estudo preliminar, 2 horas e 19 minutos a 30, 69,50. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, se vocês forem fazer a apropriação manual e na hora que vocês escolherem um cliente, um projeto e não mencionar fase, o sistema vai apropriar só para projeto. E isso acontece muito, tá? Então, se vocês definiram no escritório de vocês que a apropriação só vai ser feita para a fase do projeto, independente se é automática ou manual, para evitar esse tipo de problema, vocês podem fazer isso aqui, ó. Utilitários, configurações, empresa principal, configurações gerais, apontamento e apropriação. Vocês podem vir aqui e tirar algumas opções, como apropriar para projeto, apropriar mais tarde. Então, você pode deixar algumas habilitadas. Quando você der um OK e for realizar uma apropriação, não sei se vai precisar sair aqui, vou fazer o teste agora. Ó, não precisou. Então, veio a apropriação só para cliente projeto já está bloqueado. Então, não tenho mais. Ou eu aproprio para a empresa ou aproprio para a fase do projeto. Então, isso já evita esses tipos de erro na hora de emitir um relatório. Porque depois, para você descobrir que aquele saldo de horas apropriado só para o projeto é da fase 1, fase 2, fase 3, se você não tiver um outro controle, você não vai conseguir saber. Tá? Então, tem essas dicas aí que pode ser úteis para você ou não. Aqui a gente tem alguns gráficos que tá boa parte dele, ou se não todas, estão relacionados a apontamento e apropriação de horas. Né? Eu tenho aqui, ó, produção, produtividade por função. Aqui você escolhe aqui o projeto, o período, executa o filtro e ele vai te trazendo os dados. Aqui ele traz por usuário ou aqui ele traz por função. Quando eu escolhi aqui o projeto, ó, ele me trouxe uma produtividade. Não sei se vocês vão lembrar, ou quem está participando desde o início do treinamento, das aulas, quando a gente gera uma proposta, na hora de elaborar o custo de produção, ele pergunta se você quer emitir as horas por produtividade ou por horas. Né? E eu falo assim, ó, quem ainda não tem a produtividade usa a hora, que futuramente, quando vocês tiverem apropriação de hora para os seus projetos, o sistema automaticamente vai te dar essa produtividade. Então, exemplo, se você já tem um projeto concluído, você vem nessa tela que eu mostrei, que é em gráficos, produção e produtividade, e escolhe o projeto que ele vai te mostrar. A área que você informou é importante ter, senão ele não calcula. E aí ele vai te mostrar todos os usuários, as funções que trabalhou. No caso, eu posso ver produtividade por usuário ou por função, quantas horas cada um trabalhou e qual é a produtividade dele. Então, aqui eu estou dizendo que para o Ferreira trabalhar em um tipo de projeto de interiores, com uma área de 100 metros quadrados, a produtividade dele é de 0,5. Então, se eu for lá numa nova proposta, que a área é de 100 metros quadrados, e informar que a produtividade é de 0,05, o sistema ele vai me dar 5 horas e 44 minutos de trabalho. Falando assim, olha, o que o Ferreira precisa é de 5 horas e 44 minutos para executar o serviço nessa proposta, nesse projeto. Então, esse é o objetivo da produtividade. Se você quiser tirar uma média depois, aí fica a teu critério. Pega de vários projetos, escolhe uma média e utiliza essa média. Ou para cada projeto, para cada tipo de projeto, você vai vir aqui consultar e utilizar essa referência. Mas essas informações elas vão estar aqui, ó, ou por função ou por usuário.
Aqui ele te dá também apontamento e apropriação de hora. Apontamento e apropriação automática ou manual. Ele te traz aqui um gráfico te trazendo esses relatórios. Então aqui ele está dizendo que em janeiro só teve apontamento e não teve apropriação. E em fevereiro a mesma coisa, só teve apontamento e até agora não teve apropriação. Então são gráficos assim que você pode estar navegando, né, dando uma olhadinha depois com mais calma. Como eu falei, boa parte deles são de apontamento e apropriação de hora. O único aqui que trabalha com valor é o dashboard. O dashboard ele te mostra as receitas de projeto, quais são os projetos que está te dando mais receita, quais são os projetos que está te dando mais despesa, quais são os projetos que está gastando mais horas e quais são os projetos que está gastando em reais horas. Né? Uma ele te traz na quantidade, o outro ele te traz em valor. Tá? Então esse é o dashboard. Total de receita, de despesa, quantidade de horas e o custo das horas. Qual é o projeto que está dando mais essas opções? Aí de valores eu tenho aqui o custo médio do escritório. Aí você escolhe o ano e o mês. Se você quer buscar pela data de emissão, vencimento ou baixa, isso aqui interfere muito nos meses. Por quê? Porque eu posso ter emitido um título em janeiro, com a data de vencimento em fevereiro, e ele só foi pago em março. Então eu tenho que saber qual é a informação que eu quero trazer para gerar o relatório. E aí ele vai te dando as informações. Então o custo do escritório em janeiro foi de R$ 808 reais e 89 centavos. Ou seja, foram R$ 15.369 reais de despesa e somente 19 horas de trabalho. E aqui ele te dá a somatória, uma média da somatória. Deixa eu mudar aqui, vamos ver, ó. Aqui já mudou, ó. Coloquei baixa, baixa não tem nada baixado, vamos ver de vencimento. Emissão. Ó, tá vendo que muda, ó, um exemplo, a emissão deu 808. Quando muda o vencimento já foi para 861. No final a somatória acaba sendo a mesma, mas ele interfere aqui no resultado de 2 meses. Custo indireto, média por hora. Vamos lá. Mesma coisa, você escolhe a data de emissão, vencimento ou baixa, e ele vai pegar os custos indiretos sobre as horas apontadas e qual que é esse custo. Então, o custo indireto é que a gente ainda não viu a parte de receita e despesa, mas o custo indireto são aqueles valores que estão direcionados para um projeto. Tá? Então, sempre que a gente fala em custo direto, é que está relacionado a um projeto. E o indireto é o escritório, não está relacionado a projeto nenhum. Então, lá você viu o custo indireto, no primeiro, que é o custo do escritório sem estar relacionado a projeto, e aqui o custo indireto relacionado a projeto. Aqui são esses são valores, dashboard, custo médio e custo indireto. Esses trabalham com valores, mas sempre de uma certa forma associada a projeto. Os outros é mostrando produtividades, apontamento e apropriação de horas. Ó, aqui eu te mostrei produtividade por função e por usuário. Você tem produtividade também por tipo de projeto. Então você vem aqui, escolhe o tipo. Executa e ele vai te dar a produtividade aqui.
sempre associada à função ao usuário, mas você seleciona por tipo. Aqui no consulta, a gente tem aqui as horas totais por mês. O que que isso aqui representa para vocês? Quando o projeto de vocês é muito extenso, né, acaba virando de um ano para o outro, esse relatório ele te mostra qual já foi o saldo de horas desse projeto no, nos anos anteriores. Então ele vem aqui na primeira coluna e mostra, ó, exemplo, esse projeto do Lucas aqui, ele já foi trabalhado 8 horas e 10 minutos nos anos anteriores. Eu estou consultando aqui de 2019. E nesse ano agora, no início desse ano, até o momento não foi trabalhado nada, não foi apropriado nada. Então aqui você consegue enxergar também a situação de horas desse projeto de forma acumulativa. Tá? Você coloca o ano aqui e ele pega os anos anteriores que teve trabalho, soma e te traz aqui na primeira coluna a quantidade de horas já apropriada. Depois vai passando mês a mês e no final ele te mostra o acumulado todo, as horas passadas mais as horas atuais, para você ter uma visão de quantas horas realmente já gastou. Consulta de valor histórico e custo de hora. Deixa eu ver se esse relatório está. Tá. Esse relatório aqui é só um informativo para que você possa visualizar o quê? Quando você vem aqui no cadastro dos usuários, você vem aqui no cadastro dos usuários, você informa o valor hora bruto dele. Ok, informei, vamos dizer que eu informei hoje, dia 6 do 12, dia 6 do 2. Aí passou-se os meses, eu fui lá e dei uma promoção para o Ferreira e coloquei que o valor dele passou a ser R$ 40. E aí o sistema começa a contabilizar horas em cima dos R$ 40. Esse relatório agora aqui, ele te mostra o quê? Ele te mostra as alterações de valores que eu fui realizando desses usuários. Então ele mostra, ó, no caso da Renata, ele está falando que do dia 29 do 10 ao dia 29 do 10, que a Renata já está inativo, o valor dela é de R$ 225. Já o usuário super, o usuário dele é do dia 29 do 10 ao 5 do 2 de 2019 é de R$ 100. Então ele mostra, se eu for lá hoje alterar e quando eu fizer apontamento e apropriação de horas, ele vai falar assim, ó, o super do dia 6 do 2 até a data atual é de X valor. Então aqui ele só está te mostrando quais foram as alterações e em que período essa alteração ocorreu na parte de valor hora de cada profissional do escritório. Ok? Bom, acredito que eu tenha passado aqui alguns relatórios que sejam assim mais importantes. É interessante que vocês venham, naveguem, dêem uma olhada quando vocês tiverem mais dados para consultar, vejam qual daqueles vão se encaixar melhor à necessidade de vocês. Vocês vão observar que boa parte desses relatórios são parecidos, mas a forma de buscar é diferente, ou um relatório ele tem um campo a mais que o outro, então ele traz um detalhe a mais, mas o resultado final acaba sendo o mesmo. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem um grupo, a gente vai tirando dúvidas no grupo, não tem problema nenhum, ou pode chamar no particular. Ou se preferir, liga aqui, fala com a gente do suporte, da implantação, e a gente vai orientando vocês, tá? Vou encerrar aqui, ver quais são os tipos de dúvida para a gente poder finalizar.
Bom, a Charlize aqui. Por que quem criou a tarefa não recebe o andamento individual da tarefa? Por exemplo, mando para minha estagiária uma tarefa, porém, se ela mudar o status ou prazo, não muda para mim. Daí ela finaliza e eu não consigo saber. É assim mesmo? Correto, Charlize. Igual eu falei para você. Quando você envia uma tarefa, uma mesma tarefa para duas pessoas diferentes, no início o processo é único, mas a partir do momento que você envia, o sistema desmembra e fala assim, cada um, é como se fosse cada um por si, cada um vai finalizar a sua. Hoje o sistema não tem esse tipo de vínculo onde quando eu disparo a mesma tarefa para pessoas diferentes, quando uma alterar, a outra automaticamente altera. Então, assim, precisaria entender melhor se isso é uma coisa que acontece com frequência, se é viável fazer ou não, mas hoje ele trabalha dessa forma, né? Disparo uma tarefa que vai para N pessoas e cada um vai finalizando a sua, sem compromisso nenhum com a outra. Tá? Não é erro, é o processo do sistema. Se é o processo correto mesmo, não. Precisa fazer um estudo para poder analisar se a lógica dele poderia melhorar ou criar uma outra alternativa para ter esse tipo de controle. É, da interna, não vejo sentido. Estamos criando tarefa aqui, mas quando ela finaliza, tem que me avisar por e-mail, que daí finalizo no meu Naves. Não vejo muito sentido nesse falta de sincronização da licença. É, agora eu fiquei um pouco confuso. Você está criando tarefas para sua estagiária, ao mesmo tempo você está copiando essa tarefa para você, correto? Confirma para mim, Charlize, por favor, se o seu controle. Tá. Mas com os relatórios que eu mostrei hoje, você não consegue só acompanhar se ela está finalizando ou não. Em vez de você esperar um ok dela, criar uma rotina. Você cria uma única tarefa disparando para ela e através dos controles que o sistema tem, um exemplo, quando você vem aqui no projeto, você fala que quer ver as tarefas, você escolhe qual que é o projeto, o cliente que você deseja consultar, e aí você analisa aqui ó, que a sua estagiária ela tem N tarefas para ser executadas, e aqui você consegue visualizar se ela já finalizou, se está em andamento, porque está atrasado. Eu acredito que aí não teria necessidade de você duplicar a tarefa para você, você só teria que criar uma rotina de, um exemplo, todo dia na parte da manhã ou na tarde ou no final antes de ir embora, uma vez por semana, de analisar essas tarefas, visualizar se estão sendo feitas e se não tiver, você cobra ela porque motivo a tarefa está vencida, ela não concluiu. Eu acho que é uma questão só de ajuste, se eu entendi dessa forma. É uma forma de você poder trabalhar e elimina essa duplicação de tarefas sem ter necessidade. Ah, se você não consegue ver, aí é questão de permissão. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Utilitários, configurações, manutenção de usuários visualizados. Aí você fala assim, ó, um exemplo, Chalice, coloca a Chalice aqui como visualizador, aqui vai aparecer a lista de usuários, você joga aqueles que você quer ver as informações de referente à tarefa. Ao fazer isso, você vai poder visualizar tanto nesse campo de tarefas, aqui executando, vai trazer aqui para você ver, ou simplesmente você pode vir aqui no to-do list, vem aqui na aba de consulta de agenda e fala assim, ó, eu quero ver as tarefas do Ferreira.
Exemplo, aqui, não tá, aqui ele não deixa, só deixa ver o do super, ó. Eu vou sair, utilitários, configurações, visualizar, ó, super. Vou jogar o Ferreira aqui para o lado, ó, dou um sair. Aí eu volto aqui no to-do list, consulta, aí ele apareceu. Aí eu faço isso e executo. Aí ele vai me trazer todas as tarefas do Ferreira e que situação essas tarefas se encontram. Aí você consegue enxergar. Se você não está vendo hoje, é porque precisa dar aquela permissão para o seu usuário. Bom que deu para resolver, né? Esse problema, mas era só uma questão de permissão. Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, além da Chalice, mais alguém tem alguma dúvida? Queira tirar alguma dúvida? Bom, pessoal, então eu agradeço a presença de todos. Hoje era esse o nosso conteúdo. A semana que vem a gente vai ser um pouco de planejamento e de horas e vamos começar a falar a parte de financeiro. Então é como lançar nossas receitas, nossas despesas, para que a gente possa ter um controle do faturamento mensal e até anual, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aproveitado e espero vocês na próxima quarta. Um abraço, tchau, tchau.